Elogiando aqui a receita. Muito obrigada a Líbia Silvia, a Iria Bacelar, o Carlos Silva, Janice. Janice se perdeu, hein? Olha só. Ela disse que só de olhar deu água na boca. Filha, tem que ver um dia que a nossa nutricionista venha, a Isabela, para você vir também fazer os seus amigurumis. E hoje tem amigurume, fica de olho, hein? Carlos Silva colocou aqui fé. Maria Júlia falou que também já gostou da receita. Uma boa tarde a todos. A Carla Fogliene responde a pergunta dela. E quem mais? A Bernadette falou que gostando muito da receita, porque... Vou colocar aqui, ó. Espera aí. Gostando muito da receita, parece ser deliciosa. E pode ter certeza, eu experimentei. Bom, depois eu falo de mais pessoas aqui, Sandra Bianchi e tantas outras pessoas que estão aqui elogiando a receita. Mas agora é hora de um bate-papo muito legal, muito importante, porque nós temos mais uma mamãe aqui conosco nesta semana que antecede o Dia das Mães. E eu recebo aqui a Ana Scotuzzi, que é ilustradora. E é interessante, a gente quando a criança está desenhando, né, a gente fala assim, para de desenhar e vai estudar, menina. Com você, não. O desenho vai até os dias de hoje. Vou te dizer que comigo na infância, sim. Eu era de desenhar em todos os cadernos. Tudo eu anotava pouco e desenhava muito. Mas até hoje eu percebo que isso é o meu jeito de aprender. Quando eu estou desenhando alguma coisa e ouvindo outra, eu super capto o que está sendo dito. Você consegue fazer as duas coisas, sim, porque isso também já faz parte do seu métier, o dom que Deus deu a você. E você fez desse desenhar uma profissão. Você, como ilustradora, com certeza ilustrou muitos livros, muitos desenhos, e você lê a história, capta o personagem, os detalhes dele na sua imaginação e sempre casa com a do o autor. Como é isso? Na verdade, a gente vai por outro caminho. Ah, é outro caminho? Não é assim? Na verdade, as ilustrações que eu faço são para minha própria empresa. E é a partir das minhas ilustrações que eu desenvolvo os produtos, os livros e todos os materiais que compõem a gama de produtos. Então, é o contrário, realmente. Você primeiro faz a ilustração para depois pensar no que aquilo poderia tornar-se. E aí a ilustração, ela vem como forma de diálogo com essas mulheres que estão precisando de alguém para se comunicar de forma leve, de forma que consiga se identificar. Então, essa, por exemplo, né? A gente está vendo ali. É tudo uma questão de enquadramento, porque hoje, com redes sociais, a gente se compara muito. Então, às vezes, a mãe que amamenta ali no perrengue, na casa bagunçada, e vê a outra mãe no story, plena, maravilhosa, e é isso, é enquadramento. De batom e São tudo. 15 segundos bem enquadrados na tela de um celular. Então, eu trago meu trabalho muito nesse sentido, assim, de trazer essa leveza, esse acolhimento para essas mulheres que precisam saber que está todo mundo no mesmo barco. A maternidade é isso. É muito plural, mas, ao mesmo tempo, as vivências e as histórias, elas se intercalam de forma muito profunda. Família Margarina. Seria mais ou menos isso. Todo mundo ali feliz, né? Isso. Aparecendo nas redes sociais, porém, na verdade, existe um enquadramento ainda maior que poderia pegar outras coisas, como você mostrou na sua ilustração. Exatamente. E é muito frustrante, né? Quando a gente vê a outra família tão perfeita, incrível, e a gente olha para os lados e fala, gente, será que eu deveria estar fazendo isso também? E no final das contas, ninguém está fazendo isso. Cada um está dando o seu melhor e cada um tem um tipo de melhor. Mas a gente precisa aprender a olhar para os outros como forma de inspiração e não como comparação, né? Isso é legal, não comparar. Agora, você, como eu disse, desenhava já desde criança, qualquer coisinha era motivo para desenhar. E você fez disso a sua profissão como ilustradora. Como que a maternidade, né, entrou nesse seu meio profissional e você conseguiu conciliar tudo? Qual foi o start? Falou, olha, agora é hora de parar ou agora que eu quero continuar? Na verdade, a ilustração, ela sempre foi uma alegria para mim, um hobby. Eu sempre fiz muito caderninho, quadro, várias ilustrações. Mas eu nunca tive isso como profissão. Desde a faculdade, eu já entrei em estágio em grandes empresas, então eu trabalhava com marketing, com treinamento, sempre no meio corporativo. Quando eu tive meu primeiro bebê, eu tive ele em fevereiro. Dali 15 dias começou a pandemia. E aí eu falei, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque eu não tinha ninguém para me ajudar, porque era todo mundo, cada um na sua casa, trancado. Então, estava eu, meu marido e o bebê dentro de um apartamentinho.
Primeira experiência. Primeira experiência. E tem uma coisa engraçada, que quando eu fui casar, eu casei muito nova. E aí as pessoas me falavam assim, olha, o primeiro ano de casamento é muito difícil, vá preparada. E eu fui, e eu achei maravilhoso, não vi problema nenhum no primeiro ano de casamento. E aí quando eu estava grávida, as pessoas me falavam, olha, quando o neném nasce é difícil. Eu pensei, ah lá, mesma coisa, vou tirar de letra. Aí, Rita, quando o neném nasceu... Aí foi intenso. Eu imagino. Ainda mais sozinha, porque não se podia visitar. O medo de levar, Sim. principalmente para um bebê recém-nascido, Sim. frágil, sem defesa. As pessoas até pensavam, não posso ir lá, porque vai que eu pego o vírus no caminho. Sim, exatamente. A gente morria de medo Era até uma de ir no pediatra. Nossa, era difícil. Mas aí deram os 4 meses da licença maternidade. E eu falei, bom, nem possibilidade de voltar para o meio corporativo nesse momento. Primeiro porque eu não tinha nem com quem deixar o bebê para voltar para a empresa. Então, dali eu falei, eu vou me desligar, daqui a um tempo eu volto para essa área. Eis que, dali 2 meses mais ou menos, eu falei, gente, eu tô precisando criar, precisando fazer alguma coisa. Mas eu estava tão imersa naquele puerpério que eu nem lembrava que eu sabia desenhar, que eu gostava disso. Foi o dia que a minha mãe veio me ajudar em casa, que daí a gente combinou assim, você tá fazendo quarentena aí, eu aqui. Vem aqui, faz comigo, daí a gente fica junto pelo menos. Então ela foi passar um tempo em casa e foi ali que eu consegui ter tempo de novo de lembrar que eu tinha papel e caneta no meu armário. Então ali eu comecei a desenhar de novo de uma forma bem despretensiosa. E aí chegou um momento que eu falei, poxa vida, tá tão difícil aqui, será que é só pra mim? Será que só eu que tô achando difícil assim? E aí eu comecei a fazer tirinhas e postar na rede social. E aí eu descobri que não era só comigo. Era com muita gente. Tava todo mundo no mesmo barco naquela situação. As mulheres que estavam ali, tanto puérperas como eu, quanto com crianças um pouquinho maiores, que já iam para a escola e agora não pode mais. Era um momento difícil. Então, ali eu me descobri como uma profissional que trouxe essa vertente da ilustração. Foi ali que eu criei, né, a Papelaria de Mãe, que traz não só essas ilustrações, mas também alguns produtos para auxiliar toda essa fase gravídica puerperal, assim, desde a descoberta da gestação até os primeiros cuidados com o bebê, como que a gente se ajuda, como que a gente sobrevive a isso, sabe? E é interessante a gente lembrar que ela já usou o puerpério, a palavra, né? Essa fase é logo depois que o neném nasce. Então, a mãe vai cuidar desse bebê, vai amamentar, o bebê ainda é totalmente dependente da mãe. Essa é uma fase, por isso que ela falou, ela é puérpera. Então, é um período em que você tem que se dedicar totalmente ao bebê. Sim. Mas depois desse tempo, desses 6 meses, esses desenhos, mais 2 meses, você começou a compartilhar os teus momentos, as tuas... até creio que até de maneira divertida e consciente. Quer dizer, para conscientizar as pessoas também. E isso trouxe para você que retorno, que resultado? As pessoas começaram a se identificar com o seu trabalho? Sim. Você retratava o seu dia a dia? Eu retratava o meu dia a dia, principalmente os detalhes cômicos, assim, aquele rir para não chorar, sabe? E aí eu comecei a receber muitas pessoas entrando em contato comigo. E aí eu tive a percepção de que só a minha própria experiência talvez não fosse suficiente para acolher essas mães. Então aí eu fui estudar, eu fiz formação em educação perinatal, em vínculos familiares, para que eu conseguisse realmente abraçar essas mulheres, mesmo que distante. Porque essas mulheres que estavam precisando ali de atenção, de conversar, de alguém que entendesse o que elas estavam passando. Então, eu consegui ali fazer essas formações e cada vez mais ajudar essas mulheres, mesmo que à distância. É aquela coisa assim do tamo junto, sabe? Você tá passando aí, eu tô passando aqui, mas a gente consegue. E sempre trazendo aquela questão do vai passar, a fase muito difícil passa, a fase boa passa também, e a gente tem que viver um dia de cada vez, porque o nosso melhor é o suficiente. Então, eu tento quebrar essa barreira da rede social de que é tudo lindo, todo mundo consegue ser uma mãe perfeita. Não. Cada uma é a mãe que consegue ser e isso é lindo. E aí eu volto a uma coisa que você comentou que eu achei bem interessante. Não se comparar. E aí eu quero aproveitar e convidar você a fazer a reflexão. Depois nós vamos mostrar outras tirinhas, outras charges que ela faz para você aproveitar para refletir. Mas pense em não se comparar, porque é muito frustrante você ver que naquela rede social, aquela pessoa está sempre maquiada, feliz, poderosa, usando produtos lindíssimos, maravilhosos, mas ninguém conhece a rotina dela, as lutas e tantas coisas e percalços que talvez ela passe, mas ela não fala.
E pode ser a mesma coisa com você. Que é isso que ela está tentando passar para nós hoje, mas a gente tem mais para conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rapidinho a gente sai, rapidinho a gente volta. Você pediu e nós atendemos. Agora o boleto da doação para a Associação do Senhor Jesus chega direto no seu e-mail. Atualize o seu cadastro, ligue para 19 3871 9620 e garanta essa praticidade e ajuda a manter viva a nossa missão. E se você quiser receber o boleto em sua casa, basta ligar e fazer a sua solicitação. Muito obrigado. Sua generosidade transforma vidas. Não tenha medo. De hoje em diante, você será pescador de homens. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Como faz para saber mais sobre a Associação do Senhor Jesus? Acesse o novo portal ASJ. Lá você encontra quem somos, assiste a programação, entra em contato conosco e muito mais. Acesse portalasj.com.br. Hoje o programa Mulher.com teve o prazer de receber a nutricionista no momento da receita, a Isabela Chinel, e ela nos convidou, e convidou você também, você pode procurar aí nas redes sociais, sobre o Festival do Café que vai acontecer em Serra Negra, dias 24 e 25 deste mês, 24 e 25 de maio, na cidade de Serra Negra. Ela estará lá com a banquinha, né, a barraquinha com os produtos, as frutas, enfim, tudo que ela faz. Então, ela pediu para fazer esse convite a você também. Quer passear um sábado ou no domingo, os 2 dias? Vai lá para você procurar por ela e com certeza vai gostar do que você vai ver e experimentar. Delícia! Mas a gente, fala em delícia, gente, a coisa mais gostosa do mundo, eu tenho certeza que a Ana vai concordar comigo, é ser mãe. Mãe de 3, avó de 3. Que legal. Eu não sei qual dos dois é mais gostoso, mas a família vai crescendo e a gente vai se achando como mãe, vai aprendendo, vai colocando em prática esse
Não sei se você viveu isso, mas a sua mãe te deu alguns conselhos, te deu algumas orientações, mesmo que por telefone, à distância. Você teve, apesar da rede de apoio não estar presente fisicamente, essa rede de apoio esteve presente, pelo menos por telefone? Com certeza, Ou muito pelas presente. redes sociais? Isso é fundamental, né? A rede de apoio não só voluntária, que é o que a gente espera normalmente, né? Que tenha uma mãe, uma tia, uma avó que ajude a cuidar, mas também a rede de apoio paga, que a gente precisa dar importância também. Seja uma babá, uma pessoa que limpe a casa, uma pessoa que ajude com o bebê. A rede de apoio ela é fundamental para dar força para essa mulher conseguir se reconhecer como mãe e como uma nova mulher, né? Porque são 2 processos de reconhecimento ali. É uma nova vida que não muda mais. Sim. Você nunca vai deixar de ser mãe. Né? Não existe ex-mãe. É. Então, você vai ser mãe pro resto da vida. A sua vida muda a partir desse momento. E a sua mudou. Muito. E quando o meu primeiro bebê nasceu, foi muito impactante, né? Por todo esse contexto. E na época eu falava assim, ai, não dá mais, nunca mais. Vai ser só ele, vai ser filho único. E aí eu brinco que todo lugar que eu chego com o meu novo bebê é o grande spoiler da minha história, né? Porque depois que o Matias começou a crescer, que eu consegui ter a real percepção de que não ia ser para sempre um bebê. Porque ali no meu pós-parto, que foi muito longo, em quarentena, eu tinha uma percepção real de que minha vida ia ser aquilo ali para sempre. E isso eu acho muito interessante de falar, porque é um sentimento real que muita gente tem. E aí, quando ele fez 2 aninhos, o Matias é muito gente boa. Ele é bem-humorado, ele é super querido. E aí que eu entendi que ser mãe não se resume a 2 aninhos de um bebê. É muito maior que isso. E ali eu comecei a ver realmente a beleza da maternidade. E olha, a gente está vendo ali, e o Matias está grandão, e o Ciro está pequenininho no seu colo. Que lindo! Olha, gente, que família linda. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Maridão sabia lidar ou também apanhou junto com você? Aprendeu junto comigo, né? Meu marido é muito companheiro, assim. Então, em todos os momentos, ele estava comigo, desde da gestação, todo pré-natal, parto, pós-parto. Ele foi, assim, uma força fundamental e ainda é para mim. Senão, nossa, eu nem imagino como seria a minha vida se não tivesse ele. Porque os 2 estavam em casa naquele momento, Sim. né? E aí, na época, meu marido começou provisoriamente a trabalhar de home office. E aí, graças a Deus, se manteve. Então, a empresa mudou as estruturas e até hoje ele trabalha em casa. Então, nós almoçamos os 4 juntos. Ai, depois, que delícia. o grande vai para a escola. É uma bênção, assim, é maravilhoso. E você sabe que a empresa dele ainda se reorganizou para manter o home office, mas muitos sentiram a diferença, principalmente os jovens, Sim. que já começaram praticamente no primeiro emprego em home office e depois para voltar para o presencial, olha, difícil. Bom, mas agora eu vou deixar isso de lado, porque nós falamos da rede de apoio, falamos da família. Eu tenho certeza que nós temos outros assuntos, inclusive sobre a qualidade da informação. Porque você tomou muito cuidado com isso. Você desenhava. Sim. Mas o seu desenho era um desenho comprometido, um desenho sério, que pudesse passar informação com qualidade para as pessoas. Sim. No começo, era um desenho muito despretensioso de coisas muito simples. Conforme a demanda foi chegando organicamente, então, assim, as mulheres vinham me trazer algumas coisas. Ai, nossa, está acontecendo isso. Ah, será que é normal? Ah, será que eu estou chateada à toa? Que eu entendi que eu tinha que me capacitar para não falar bobagem. Por quê? Isso é uma das coisas que eu sinto muito hoje na internet. A gente vê muita bobagem, a gente vê muita coisa com gatilho de medo. Ai, se você quer que seu bebê fique bem, faça isso. E isso, para mim, é assustador. Eu fico muito triste, assim, de ver isso. Então, a minha ideia em me capacitar foi realmente para trazer para essas mães a leveza de saber que, assim, não é tudo que a gente vai levar para nossa casa, porque nada na maternidade é para todo mundo. Tem coisa que pode ser linda, maravilhosa, incrível, e que na sua casa não vai funcionar, e que está tudo bem. Então, assim, quando a mãe se depara com aqueles anúncios tristes, pesados, eu quero ir contra essa corrente. Eu quero que essas mães consigam se libertar disso, e não é fácil. Eu passei até por um processo com questão de pediatras. Eu tenho muitos pediatras que eu admiro e eu seguia todos eles. E chegou num momento que eu estava ficando tão neurótica que tudo que acontecia não pode pisar na grama porque tem carrapato. E aí eu falei, tá, calma.
Eu admiro esses profissionais, eles são ótimos, mas não é para eu ver no meu dia a dia. Então a gente precisa filtrar, né, Rita? A gente precisa ter essa percepção de tem muita coisa que pode ser boa, mas é para mim? Tá me fazendo bem? Então isso é um exercício, e não só em relação à maternidade, em tudo, né? Hoje no Instagram, YouTube, a gente tem que ponderar. Esse conteúdo pode ser muito bom, mas ele é bom para mim? Ele me faz bem? Então eu acho que isso é essencial e isso é uma das coisas que mais me move a estar sempre estudando, para não falar abobrinha, para conseguir realmente abraçar o máximo de mães e que elas se sintam confortáveis naquele ambiente comigo. Ou seja, é um compromisso com a verdade, e não é só a sua verdade, mas é uma verdade que caiba no coração de outras mães. Sim. Agora, presentear mães, você queria falar sobre isso. Sim. O que você trouxe para nós em relação a isso? Tá. A gente vê muito, né, quando vai visitar um bebê, leva uma roupinha, leva um shampoozinho, que é ótimo, é maravilhoso, vai usar, é cheiroso e fofinho. Só que o quanto que a gente está ajudando efetivamente essa família, né? Para além da lembrança, do carinho, que já é especial. Eu digo muito que assim, ninguém é obrigado a cuidar de ninguém, ninguém é obrigado a ser rede de apoio. Mas se você se compromete a esse papel, você precisa estudar, você precisa dar o seu melhor nisso. Então, hoje a gente tem 2 materiais da Papelaria de Mãe. Um deles é o Guia da Mãe de Primeira Viagem, que é um livro para grávidas. E que, mais uma vez, eu me coloquei no papel de eu não sou dona da verdade, então eu preciso de outras pessoas para agregarem esse material comigo. Então, a gente tem desde profissional de educação física falando o que é seguro, o que não é na gravidez, até a pediatra falando sobre os primeiros cuidados com o bebê. E é um material para você presentear, para realmente deixar aquela família mais leve, mais informada. Então, assim, são informações básicas que não vai deixar ninguém sobrecarregado. E aí, no final do livro, eu trago as minhas ilustrações para colorir. Então, trazendo aquela ideia da arte-terapia que foi tão importante para mim, trazer também para essas mulheres terem essa oportunidade. E no final a gente tem um planner que também para essa mulher se programar, porque a gravidez tem muita demanda de vacina, de exame, de ultrassom, né? E o outro material foi o primeiro que eu criei, na verdade, que eu criei ali logo no início da ideia da Papelaria de Mãe, que é o Dicas para uma Mamãe Recém-Nascida. Que daí é um livreto que não tem nada de técnico. Ele é simplesmente para essa mãe folhear 1 milhão de vezes toda vez que o dia estiver nebuloso. Então, com informações muito básicas, mas que a gente esquece no pós-parto. Por exemplo, o nenê chora. E nem sempre é por fome, ou fralda, ou sono. Às vezes ele chora, porque ele está com saudade da barriga, porque ele não gostou da música que está tocando, faz parte. Então, para que as mães pensem nessas questões que às vezes enlouquecem a gente naquela fase e que, na verdade, são inerentes àquele período. Eu gostei das ilustrações aí no final para a mãe pintar, porque eu fiquei pensando assim, quando o bebê vai dormir, nossa, eu tenho que colocar roupa na máquina, lavar a louça, limpar o chão, deixar tudo lá, deixar congelar, fazer muita coisa. Não, ela pode simplesmente, enquanto o bebê dorme, pintar. Ai, que delícia. Ana, amei, muito obrigada por estar eu conosco. que agradeço, muito bom. Nós conversamos aqui, foi uma conversa muito saudável, muito gostosa, com muitas dicas, não só para mães, para todo mundo. Com a Ana Scotuzzi, ilustradora e mãe. E ela hoje enriqueceu aqui o nosso conhecimento de como navegar na internet e aprender e trazer para dentro de casa só o que é bom. Filtro é bom. Com certeza. Inclusive o solar. Muito obrigada, viu, Rita, obrigada pelo por convite. estar conosco. Agradeço. A gente vai agora para o intervalo, porque tem amigurumi hoje e é um buquê maravilhoso para você aprender a fazer e presentear a mamãe, principalmente se a mamãe gostar de pet. Olha aí, a gente volta já. Como faz para saber mais sobre a Associação do Senhor Jesus? Basta você acessar o novo portal ASJ. Lá você encontra